E agora vai ser a parte de ler bastante, que é o resultado da pesquisa sobre o estado do Rust, né? É que eu traduzi com o tradutor só para facilitar, né? Mas assim, tem coisas importantes que eu queria falar e até mostrar, né? O primeiro que 2023 teve muito mais pessoas que iniciaram a pesquisa e terminaram do que nesse ano. Mas ainda é uma quantidade interessante de pessoas. Eu participei, eu respondi. Vem essa questão que eu sempre falo. Muita gente briga comigo. Não briga, mas muita gente já, alguns comentários aqui no YouTube, fala, não, mas Rust é bom, você tem que olhar Rust, não sei o que, blá 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 blá, beleza. Mas se você vir aqui em Brasil, 1,55%. São pessoas que vivem no Brasil. Quando eu respondi isso, acho que eu já coloquei que eu vivia na Alemanha, que é o segundo país que teve mais respostas. 111 pessoas pelo menos são entusiastas ou trabalham com Rust no Brasil. É um número considerável? Mais ou menos, mas acho importante, mas você tem que prestar atenção que claro, isso aqui não reflete o mercado, mas se você pensar isso um pouquinho nesse sentido, a quantidade ainda de trabalhos em Rust no Brasil é pequeno. Então não dá para você, por exemplo, no meu caso que eu vendendo um curso de Rust, falar que aprenda Rust para o mercado de trabalho. Não é uma verdade, 100%, porque é uma quantidade ainda pequena de pessoas que responderam, que reflete, na minha visão, que ainda tem poucas empresas trabalhando com Rust. Com isso, você não tem tantas oportunidades. Obviamente, é uma linguagem interessante para se trabalhar, porém, quais são os grandes mercados de Rust? Estados Unidos e Alemanha. E eu diria até que aqui não tem, acho que, Suíça, mas eu moro aqui perto da Suíça e eu já vi que também tem uma quantidade de eventos de Rust dentro da Suíça muito interessantes, né? Tem aqui França, China, Canadá, Países Baixos, Rússia, Austrália, Suécia, Japão, nem aparece aqui. Mas assim, existe um mercado de Rust, mas bom ver isso. O Brasil ainda é uma fatia pequena. Eu vejo esses dois mercados ainda são os grandes mercados de Rust. Aí tem a questão identitária, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, pelo menos em certo ponto de vista, é que, por exemplo, aqui, pessoas não binárias, né? É 54%. Isso é uma coisa que eu percebo, que tem bastante gente que é identificada como não binária e tá trabalhando em empresas, porque, assim, é um assunto delicado, né? Mas o que eu vejo que me parece que, principalmente para pessoas que são não binárias de uma forma geral, parece que o mercado de TI é um pouco preconceituoso para elas. E eu vejo que, pelo menos dentro de Rust, é um pouco mais aberto para isso. Me parece. Não é uma certeza absoluta, mas até olhando por aqui, parece que realmente tem mais pessoas que identificadas com não binário trabalhando com Rust. Isso não quer dizer nada no sentido de trabalho, mas eu acho interessante que parece ser uma comunidade que é bem aberta para esse tipo de pessoas. Aí vai lá, uso de Rust. O número de entrevistados que se auto-identificam como usuário de Rust foi bem parecido com o do ano passado, cerca de 92%. Esse número alto não é surpreendente, já que focamos principalmente em desenvolvedores de Rust existentes com essa pesquisa. Ou seja, em 2023, 93,4%, e em 2024, 92,5% pessoas falam que usam Rust. É interessante, né? Porque quer dizer que essas pessoas que trabalharam, né, que responderam essa pesquisa, a maioria trabalha com Rust. Não são entusiastas, isso é importante também deixar claro, né? Aí tem, né, a parte do que não se identifica como usuário Rust, mas queria usar um percentual aqui, a maioria eu não tenho ainda, mas estou circulando isso, estou querendo usar, né? Aí vem essa parte aqui, né, dos antigos usuários do Rust que participaram da pesquisa em 2024, 33% citaram fatores fora do seu controle por razão de que não usam mais Rust. Que pode ser N coisas, né? Principalmente ou trocou de emprego, ou a empresa usava Rust e não gostou, ou não deu certo a iniciativa e mudou. Isso acontece, faz parte da vida, né? Aqui em média, quanto tempo você usa Rust? Hoje eu uso, sei lá, uns 20, 30%. Mas você vê que a maioria usa pelo menos 50%. Tem aqui a pesquisa de 2022, 2023 e 2024. E diz que quem usa diariamente aqui Rust é 53%. Aí a parte de expertise, né? Eu sou produtivo escrevendo em Rust. Tem aumentado, isso é natural, né? Quanto mais tempo vai se passando, mais as pessoas que estão trabalhando no Rust vão conhecendo mais a linguagem, vão trabalhando e vão ficando mais produtivas com ela. Eu consigo escrever para produção, mas ainda tem problemas. E aqui o último, aqui o penúltimo, né? Eu posso escrever simples programas em Rust. E o último, eu não consigo escrever código Rust. Isso é engraçado numa pesquisa, né? Qual a sua expertise? Eu estou respondendo essa pesquisa, mas não consigo escrever código. Daí faz sentido, tá aumentando o número de pessoas que têm mais proficiência e
me parece diminuindo as pessoas que têm menos proficiência, porque essas pessoas vão ganhar mais proficiência, o que me faz pensar que muitas das pessoas que responderam esta pesquisa em 2024 responderam também em 2023. Aí com a versão do Rust está usando a Stable, eu acho que, sei lá, muita gente usa Stable, eu uso Stable, sempre que possível, às vezes eu estou usando alguma mais antiga, mas eu estava usando 1.75, porque os 2 primeiros módulos do Rust foi na 1.75, eu acho. E agora eu tô usando a Current, que é 1.79, acho. 1.78, eu não lembro. Essa parte é interessante. Aprendendo no Rust. Para usar Rust, os programadores primeiro precisam aprender. Então estamos sempre interessados em descobrir como eles abordam isso. Com base nos resultados da pesquisa, parece que a maioria dos usuários aprende com a documentação do Rust e também com o livro The Rust Programming Language, que tem sido o recurso de aprendizado favorito dos nossos Rustians por um longo tempo. Muitas pessoas também parecem aprender lendo o código-fonte do Rust, das crates do Rust. E o fato de tanta documentação quanto código-fonte, dezenas de milhares de pessoas estão disponíveis no Docker RS e GitHub, torna isso mais fácil. Ponto importante, você quer aprender Rust? Tem meu curso, tem tudo, mas realmente uma das melhores fontes para você aprender Rust é com a documentação. E com o Rust Programming Language, que é um livro que está de graça. Está na parte da própria documentação do Rust, do site oficial do Rust, você consegue chegar no livro. E me surpreende que tem muita gente que aprende lendo o código-fonte das crates. Eu digo que eu já aprendi, por exemplo, eu já peguei alguns livros, não livros, eu já peguei algumas crates para ler, porque eu queria entender como funciona certo tipo de coisa e tal, mas é interessante que me faz ver que é uma forma que realmente ajuda. E blog posts, que também é sempre bom, né? E eu tô nessa também, vídeo live stream. Além de eu não estar muito fazendo ponto de Rust, mas eu espero nos próximos meses melhorar essa parte. Aí, em termos de educação formal, parece que o Rust ainda não penetrou nos currículos universitários, pois é estatisticamente uma área de movimento muito lento. Apenas um número muito pequeno de entrevistados, cerca de 13%, fez um curso universitário sobre Rust ou materiais de aprendizagem universitários. Também faz todo sentido, é uma linguagem tecnicamente nova, não vai ter, faculdades não vão ter isso no currículo, e por exemplo no Brasil da vida assim, como eu falei, como são poucas empresas, vão ser só universidades, eu acredito, particulares que tenham como foco algumas empresas que trabalham com Rust. Se não for isso, eu acho que é muito difícil, realmente. Ambiente de programação. Sem surpresa, Linux vem aumentando, Mac uma diminuidinha, Windows cerca de 30%, com WSL também 13%. Eu já, no curso de Rust, dando um pequeno jabazinho, deixa eu até mudar aqui, pequeno jabazinho sobre o curso de Rust, eu comecei usando WSL, explicando como as pessoas instalam no WSL. O problema é que, em certas condições, o WSL não funciona com algumas bibliotecas do Rust. Então, é ideal você instalar o Rust diretamente no Windows, se você for usar o Windows. E fica a dica. Então, é fácil, eu fiz a instalação. Tem no canal aqui um vídeo explicando como instalar o Rust e fazer um Hello World no Windows. E eu acho que instalar direto no Windows é melhor que o WSL, em muitos casos. Claro que se você estiver só fazendo APIs web, por exemplo, vai funcionar bem. Mas se você estiver trabalhando com UI, principalmente com interface de usuário GUI, né? Ou com alguma lib gráfica, o WSL não funcionou muito bem. Voltando aqui, a OpenTime está usando, a Maria ainda está usando no Linux Desktop ou Server. Lembrar, né, que, por exemplo, tem o Cosmic que eu uso, eu não consigo usar o Cosmic em live porque ele ainda tem alguns problemas para exibir a tela. Ainda o grosso dos runtimes, né, estão rodando no Linux, principalmente porque eu acho que muita gente usa o Rust como um web server, como API, então faz todo sentido. Tem uma parte grande até que usa em Windows. Mac também, eu acho até 30% um número considerado. WebAssembly é o grande queridinho do momento, eu acho que ele vai crescer bastante. Fazer aplicações usando WebAssembly com Rust. Bare Metal, né, em plataforma Bare Metal, plataformas independentes, embedado em outras plataformas como sistema operacional, WebAssembly para host, Kena ainda também acho que vai crescer. Agora para mim Android, beleza, mas iOS para mim me deixa um pouco curioso. Estão rodando o Rust no iOS usando WebAssembly. Estão rodando, acho que é Leptos o nome do projeto, que é multiplataforma. E qual editor que é usado? Sem muita dúvida, né? O VS Code é o cara, é o mais usado pelos desenvolvedores. E entrou o Zed. O Zed eu estou usando o módulo 3 do curso, e ele é feito em Rust, eu acho ele legalzinho. Ele é bem mais rápido, né, que o VS Code, por exemplo, mas tem muito menos plugins. E ele já começou com uma base interessante. O Vim, né, ou no caso que eu uso, né, o Vim, 30%.
Rust Rover eu vi que é uma versão que tem, acho que Community, né, da JetBrains. Também tem o mercado. O Helix, que também é uma alternativa na Alvin, tem uma base de usuários interessante. Emacs também é um editor muito usado. Agora o pessoal usando Celion, o IntelliJ usando tipo na gambiarra é estranho, mas ainda tem gente 5% usando assim. Outros e Sublime, Visual Studio também pra mim é muito bizarro. Xcode eu entendo, se você tá... Eu sei que tem gente que gosta de usar Xcode para trabalhar, mas o Xcode você tem que usar pelo menos para compilar os projetos, né? Para App Store, então faz sentido. E ainda tem os remanescentes do Atom. Lembrando que o criador do Zed é o cara que criou o Atom, então nada mais justo que você usar o Atom talvez migrasse pro Zed. Claro que o Zed não tá pro Windows, então tem esse problema. Aí, Rust no trabalho. Sim, a maioria do meu código é trabalhando com Rust. Vem crescendo, faz sentido, né? As pessoas estão começando, as empresas estão começando a usar mais Rust, então você está usando mais Rust no código de trabalho. Não está usando Rust no trabalho 30%, então desses quase 20, vamos arredondar uns 15 mil desenvolvedores, 30% não usam no trabalho. Então vem diminuindo, né? Antes era 43 em 2022, então quer dizer que muita gente que está aprendendo Rust está conseguindo trabalhar, que é um bom sinal. Então, voltando aqui à parte que eu falei do código, né, de você não conseguir trabalhar com Rust, esse número é importante, porque se mais gente está começando a usar o Rust como linguagem principal no trabalho e está diminuindo pessoas que não usam o Rust no trabalho, quer dizer que o Rust está sendo adotado. Isso é um bom sinal pensando no mercado de trabalho. Voltando aqui, né, qual tecnologia de domínio usado do Rust? Essa é interessante. Então, server-side back-end aplicações, isso para mim sempre foi surpreendente, desde o ano passado, mas metade do uso de Rust hoje no mercado, para quem trabalha, é com aplicações web, back-end. Não que o Rust não seja bom para back-end, mas eu fico surpreso, porque eu achei que o Rust seria muito mais usado em outras áreas. E tá vendo que ele está sendo mais usado nessa parte web. E é bom também. Sistemas distribuídos, ele diminui um pouquinho. Cloud Computing Applications, eu entendo que é AWS, né, um serverless da vida, assim. Tá diminuindo, mas aí me faz pensar que tá diminuindo porque também tem muita gente que não tá mais usando a parte serverless no mercado, então faz sentido. Os sistemas distribuídos eu não sei dizer por que diminuiu, mas não tem uma boa questão porque também não é minha área de trabalho. Computer Networking, né, a parte de redes, vem aumentando, faz sentido também, ferramentas para switches, routers, tendo o código Rust embarcado. É uma aplicação que eu acho que faz sentido o uso do Rust também. Infraestrutura e utilities, subiu um pouquinho. E vale lembrar, eu comecei a trabalhar com Rust nessa parte, que é criar ferramentas de infraestrutura dentro do ecossistema. Por que Rust? E não, sei lá, qualquer outra linguagem? Primeiro, Rust era uma linguagem que eu acho um pouco mais fácil, por exemplo, do que fazer em C++. Não que não dê para fazer, é uma escolha e isso é puramente gosto. Mas segundo, que daí o C++, o Go e o Zig fariam muito bem, assim como o Rust. Eu precisava fazer ferramentas de infraestrutura que fossem pequenas, tanto de uso de CPU quanto memória, porque estava dentro de um cluster Kubernetes e se eu colocasse, por exemplo, uma aplicação Python, ela ia usar, sei lá, 128 ou 64 MB e conforme ela fosse trabalhando, podia crescer relativamente grande e podia começar a concorrer com as outras aplicações. Eu não queria isso, então por isso comecei a usar Rust. Que é um ponto também que você tem que ter em vista quando você for trabalhar com Rust. Serviços, né, com o sistema operacional vem aumentando. Muito porque eu acho que o Cosmic também acho que entra nesse caminho. E também tem o LeftWN, que é um Utility Time Manager escrito em Rust. Além de que o LeftWN ele tem bastante coisa unsafe. Eu não sei se dá para escrever o código de outra forma, mas ele tem bastante unsafe e dá alguns problemas quando eu usei a última vez. WebAssembly diminuiu também. Isso eu fico surpreso, porque eu acho que realmente um uso legal para Rust é para WebAssembly, fazer aplicações web. Computer Security, interessante também, né? Aumentou um pouquinho. Eu tinha a ideia de trabalhar com segurança, fazer algumas ferramentas, tipo refazer um Nmap, algumas coisas assim, mas o ponto é, já tem o Nmap, então, e eu não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria, então eu acabei não fazendo, mas vejo que eu já vi algumas ferramentas desse estilo Nmap, ou Dig, que foram reescritas em Rust. E assim, não tem problema você escrever em Rust, em C, em Python, em Ruby, em PHP. É muito mais do gosto da pessoa. A pessoa quer escrever e se ela quiser escrever, tudo bem. Talvez não seja melhor que o original, mas tudo bem. Pode superar o original também?
seria ótimo, mas tá tudo bem. Não. O importante é se você quer fazer, faça. Não fique brigando por causa da linguagem. Data Science tava 14, diminuiu 13. Isso porque teve um youtuber famoso aí falando que o mercado Data Science o Rust ia substituir o Python. Eu falei, não é bem assim, porque o Python ele é uma cola, a pessoa escreve em Fortran, em C, C++ e Rust, e usa o Python para os cientistas. A pessoa nem me respondeu, mas a pesquisa mostra nesse sentido também que diminuiu, claro, é pouco, 1%, mas isso mostra que o Rust não vai ser a linguagem dominadora da parte da Data Science. Ferramentas relacionadas à linguagem de programação aumentou um pouquinho, computação científica aumentou um pouquinho, 1%, aplicações de front-end e desktop diminuiu, mas aí também eu não sei se isso entra na parte de telas, né, aplicações, pensando que estão construindo várias ferramentas com Rust, é estranho, mas enfim. Aplicações web front-end, implementação de banco de dados, acho que o SurrealDB é um banco feito em Rust, talvez seja isso que tenha aumentado. E não teve esse último aqui que é desktop computer or mobile phone libraries or service. É porque eu falei tem o Leptos, mas eu não sei como tá essa parte web com Rust, sinceramente. Desafios. Como sempre, um dos principais objetivos da pesquisa do State of Rust é lançar a luz sobre desafios e preocupações e prioridades dos usuários de Rust passaram no ano passado. Perguntamos aos nossos usuários sobre aspectos do Rust que limitam sua produtividade. Talvez sem surpresa, compilação lenta estava no topo da lista, pois parece ser uma preocupação perene dos usuários do Rust. Como sempre, há esforços em andamento para melhorar a velocidade do compilador, como habilitar o front-end paralelo ou alternar para vincular mais rápido por padrão. Convidamos você a testar essas melhorias e nos avise se encontrar algum problema. Importante, né? Rust é uma maravilha, eu gosto de Rust é uma ótima linguagem. Mas sim, Rust demora. Se você tem uma aplicação, eu não lembro que aplicação que eu estava usando em Rust, que eu tenho um AUR do Arch que compila. Cara, demora demais para fazer a compilação, porque quanto mais biblioteca tá ligada dentro da aplicação, mais lenta ela fica para compilar. E eu acho que hoje um dos grandes problemas do Rust é isso, a compilação acaba demorando bastante para fazer, não é uma compilação rápida. Mas estão trabalhando nisso e isso é bom. Aí, né, eles colocam aqui outros desafios, incluíram suporte abaixo da média da depuração do Rust, o alto uso de disco nos artefatos do compilador Rust. Por outro lado, a maioria dos usuários do Rust parece estar muito feliz com o desempenho e tempo de execução, a correção e a estabilidade do compilador, e também com a documentação do Rust. O principal problema é a compilação tá lenta, né? A compilação lenta, a experiência do debug, o uso de disco também é um problema. Já tive alguns problemas disso com a Bev, de começar a usar muito disco. Fora que sei lá, eu começo a recompilar o programa várias vezes, daqui a pouco eu hora de tentar 30, 40 GB a aplicação. Aí eu limpo, dou um cargo clean, limpa tudo e continuo compilando. Mas é um negócio meio bizarro. Não me limita e não é um problema como um todo, né? Runtime, acho que é um dos grandes chamarizes do Rust. Então o runtime dele é bom, as aplicações rodam rápido. Contra bugs de compilação também, isso é uma coisa que também é uma grande feature do Rust. Problemas de documentação aqui também é um dos que estão mais felizes. Por outro lado, né? Esses três são os piores. Em termos de recursos estáveis, async closures. Realmente isso... Eu quase não usei async, mas o pouco que eu usei async eu sofri um pouquinho. If while let chains, eu não sei se aqui fala alguma coisa sobre isso. Em termos de recursos estáveis ou ausentes específicos que os usuários querem que sejam estabilizados ou implementados, os mais desejados era o fechamento assíncrono de cadeias it left right. Bem, temos boas notícias, os fechamentos assíncronos serão estabilizados na próxima versão do Rust 1.85. E as cadeias if, let e while, esperemos que seguirão logo depois, assim que a edição 2024 for lançada, o que também ocorrerá na versão 1.85. Fico feliz e triste, né, com essa notícia, porque, beleza, eu não fiz ainda a parte de async do curso, porém, eu sei que eu vou, provavelmente, a partir do capítulo 4 do curso, vai ser na versão 1.85. Na versão 2024. Depois, eu vou ter que fazer os outros 3 capítulos de novo nessa versão, porque daí eu deixo tudo na versão 2024. E aí, quando sair uma nova versão estável, eu vou ter que reescrever todo o curso, mas faz parte da vida, né? Fazer as closures em async, eu quase não trabalhei com async ainda no Rust, mas no Python não é um problema, mas dá uma dor de cabeça, provavelmente no Rust vai dar dor de cabeça, async no geral. Se você não precisa, não use. Essa é a dica.
é um pouco mais de dor de cabeça e às vezes não te dá um resultado tão bom se você tem pouco uso, né? Assim que é bom para condições que você precisa de muito... Tem muita gente usando, ou tem muito processamento. Qual a sua opinião, como o Rust envolve? A maioria tá satisfeita. Aí tem gente, né, que as mudanças do Rust é muito lenta. Eu, como uma pessoa que tá produzindo um material de Rust, eu fico desesperado quando tem mudança. Eu, às vezes, dou graças a Deus e falo, putz, eu não cheguei nessa parte porque mudou alguma coisa no Rust. Quando eu tiver com o curso pronto, ou mais avançado, eu vou começar a ficar mais maluco porque vou ter que ficar refazendo coisa porque mudou de uma versão para outra e quebrou, e vai quebrar, digamos, o código uma versão mais nova. Tem gente que tá triste porque tá indo devagar, mas... Entendo porque, igual falou, essa questão de trabalhar com auto-fechamento de closure seria muito bom. E eu acho que deve ter outras linguagens que usam isso e querem que o Rust tenha e outras melhorias, e faz parte. Eu não tô querendo que o Rust fique lento, né, o seu desenvolvimento, mas sim, essas mudanças afetam quem tá produzindo, pra mim, mas também fico feliz que entrem coisas novas que ajudem no desenvolvimento do ecossistema. Curiosamente, quando perguntamos aos entrevistados sobre suas principais preocupações com o futuro do Rust, uma das principais respostas continuou sendo a preocupação de que o Rust se tornará muito complexo. Isso parece estar em contraste com as respostas da pergunta anterior. Talvez os usuários de Rust ainda pareçam considerar a complexidade do Rust administrável, mas se preocupam que um dia ele possa se tornar demais. Estamos felizes em ver que a quantidade de entrevistados preocupados com a governança do projeto Rust e com a falta de apoio da Fundação Rust caiu cerca de 6 pontos percentuais desde 2023. Faz sentido. Aqui, Rust foi criado para ser uma linguagem mais simples, digamos, no sentido assim, mais fácil de desenvolver. Conseguir fazer as coisas mais rápido e mais fácil, digamos, que você faria em C, C++, por exemplo. Talvez ter mais abstrações, ter mais coisas que tornem o código mais simples. E conforme você vai evoluindo, existe o medo de que vire uma linguagem complexa, mais complexa para criar coisas. E sim, por exemplo, eu que venho do Python, trabalhei com C, C++, com Java e tal, mas o que eu me sinto mais proficiente hoje em dia é com Python. Python é muito simples, e daí eu vou fazer, parece complexo. Quando eu comecei a fazer alguns projetos em Rust, os primeiros. E daí eu entendi como funciona e beleza. E se isso ficar mais complexo, vai desanimando a pessoa. Então, existe talvez uma preocupação de deixar a linguagem funcional o suficiente, mas simples o suficiente para usar, funcional o suficiente para ter muitos recursos modernos. E é uma preocupação e eu vejo que, como essa pesquisa é para a fundação deve pensar muito nisso. Então, olhando para o futuro. Cada ano, os resultados da pesquisa do State of Rust ajudam a revelar áreas que precisam melhorias em muitas áreas do Rust Project e do ecossistema, bem como aspectos que estão funcionando bem para a nossa comunidade. Então, se tiver alguma sugestão, nos avise e beleza. Bom, fechando essa parte aqui, o que eu acho importante dessa pesquisa é mostrando meio que um termômetro de como está a comunidade. Se está bem, se está conseguindo trabalhar, se está tendo problema, se está achando ruim, se está achando bom. Eu acredito que esse tipo de pesquisa vai ajudando a linguagem a ir melhorando. Eu espero, né, que a versão 2024 seja... que já saiu, na verdade. Eu tô falando que vai sair, mas essa versão 2024 já saiu. Só não atualizei ainda no meu computador, porque eu tenho que terminar o módulo 3 do curso, e daí a partir do módulo 4 já é a versão 2024. É uma linguagem que está evoluindo, eu acho que o ritmo é bom. Eu penso que o Python, por exemplo, é anual o ritmo de atualizações, né? Tá vindo uma versão por ano. Eu acho que é uma a cada 4 meses. Então é um ritmo muito mais rápido, mas eu entendo que é uma linguagem mais nova, eles estão querendo trazer mais melhorias para ter, sei lá, quando chegar no Rust 2.0 da vida assim, ele ser uma linguagem bem completa no sentido assim, ser fácil de usar, ter muitos recursos e a comunidade tá satisfeita. E nem sei se vai ter uma versão 2.0, vou ser bem sincero, mas pode ser que aconteça. Mas é isso, essa parte assim da pesquisa que eu queria trazer para você aqui dar uma olhada. Para ver que, assim, a linguagem ela tá evoluindo, ela tá melhorando, a comunidade tá crescendo, a comunidade tá... Claro que teve menos respostas, mas eu entendo que mostra que as coisas estão melhorando, as pessoas que responderam pelo menos estão trazendo os problemas, trazendo os desejos, e isso ajuda a melhorar o ecossistema. E conforme, eu acredito, conforme for evoluindo a linguagem, e o tempo for passando, mais empresas vão usando, talvez no Brasil comecem a usar mais, e acabe sendo uma linguagem interessante para você trabalhar no dia a dia. Mas como eu sempre digo, é uma linguagem que você hoje quer aprender para ter um conhecimento legal de uma linguagem mais baixo nível. Por exemplo, se você vem do alto nível, né? Ou você quer ver uma experiência diferente, né? Aprender coisas novas. Não necessariamente eu vou aprender Rust porque eu vou conseguir um trabalho. Pode ser que sim, se você for trabalhar no iFood, mas nem sempre é uma verdade. Sempre tenha isso em mente.